Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Hoje eu quero compartilhar contigo uma palavra devocional baseada ainda na vida de Estevão. Eu já fiz um vídeo anterior sobre isso. Vou colocar aqui no card ou no final, você pode acompanhar lá. Mas nós temos mais lições, tem mais profundidade aí, eu quero compartilhar contigo. No capítulo 6 de Atos, a gente vê que a igreja cresceu e aí agora os apóstolos, os 12, não estão conseguindo dar conta da distribuição de alimentos. Então há algum tipo de reclamação ali que surge e eles então decidem, vamos fazer o seguinte, vamos separar 12 homens, 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para eles poderem fazer esse serviço, o servir à mesa. E Estevão é um desses homens. A gente pode olhar para esse texto de duas formas. A primeira forma é uma forma otimista, na qual nós estamos ali empolgados, lendo Atos. Jesus subiu, deixou a promessa se concretizou, e aí a gente vê milagres, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. E quando a gente chega aqui, a gente está empolgado, porque a igreja cresceu, então eles separaram um grupo para dar mais ordem às coisas. A gente pode ler assim. Ou a gente pode ler por uma outra perspectiva. Eles, nesse momento, eles escolhem segregar, separar em duas classes. Uma classe que se dedica à oração e à palavra e uma classe que serve. Uma é mais nobre do que a outra. Uma é digna daqueles que estiveram com Cristo, aqueles que são mais poderosos, aqueles que são mais nobres. E você escolhe outras pessoas para fazer o serviço ali da comunidade. Eles se separam do povo, eles deixam de estar em contato com o povo e agora vão se separar. Isso faz com que eles vão ficar mais distantes do povo, vai ser mais inacessível, a acessibilidade a eles vai ficar mais difícil agora. Você pode olhar por esse prisma. Essa não é uma visão minha, é uma visão, por exemplo, do Stanley Jones, ou então no prefácio do livro Estevão, do Ciro Santos-Zibord, a gente tem o João Souza de Filho, e ele faz esses comentários sobre esses textos que já haviam falado sobre isso, e ele também dá a sua visão, ele traz isso, até que ponto isso foi provocado pelo Espírito, e até que ponto isso foi proposição dos homens, mesmo que chancelado pelo Espírito. Porque a gente agora, a partir de agora, vai ter duas classes, o clero, a nobreza, o eclesiástico e os membros comuns. Então isso pode ter gerado algumas coisas, ali algumas separações, algumas rupturas. Estevão é o primeiro não apóstolo que sofre perseguição. Até então, os apóstolos, eles detinham toda a atenção dos religiosos, dos perseguidores, e agora eles já não estão mais chamando tanta atenção assim, porque eles estão se afastando. Quando há perseguição, os apóstolos não saem de Jerusalém. Então, todos esses elementos fazem com que esses autores considerem essas duas possibilidades. Não olhar só com esse olhar pungente, de vigor, de fervor, de chama, ali, mas também considerar um pouco mais crítico essa possibilidade. Ok, mas não é isso que eu quero me apegar. Esse vídeo é só um contexto histórico aí para você poder ter uma informação legal. Inclusive, esse episódio a gente vai lendo, né? Parece que é um dia após o outro. Um dia desceu o Espírito, no outro dia Pedro e João estão ali curando na Porta Formosa, aí no outro dia ele é preso e é solto, no outro dia eles... Não, é provável, segundo os historiadores, que esse episódio aqui do capítulo 6 já tenha acontecido de 8 a 11 anos, entre 8 a 11 anos depois do Pentecoste. Então já tem aí uma estrutura na igreja, já tem uma consolidação, eles já são conhecidos. É possível que aquele fervor já tenha descido um pouco. Então a gente não está vendo eventos cotidianos, mas a gente está vendo eventos relevantes, e eles não acontecem todo dia. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo. Então,
Dito isso, qual a lição que a gente pode aprender com Estevão? O que Estevão nos ensina? Observe, eles separaram pessoas para servir a mesa para que eles se dedicassem à oração e à palavra. Mas quando a gente vai ver a biografia de Estevão, Estevão realizava milagres e poder. É possível com poder. É possível que se faça isso sem oração? Não. Então Estevão se dedicava à oração também. Estevão debatia com os da sinagoga de modo que eles não podiam lhe resistir. É possível fazer isso sem estudar? Não. Então Estevão também se dedicava à palavra. Ou seja, eles deixaram de servir a mesa para se dedicar à oração e à palavra. Escolheram Estevão, que servia a mesa, se dedicava à oração e se dedicava à palavra. Qual é a lição então? Quando a gente separa o que a gente deve fazer em caixinhas ali, esse é o meu espaço, esse aqui é até onde eu vou, a gente acaba limitando a nossa empolgação, a nossa força, o nosso ímpeto, porque a gente acaba condicionando ali a nossa mente, a nossa energia para fazer aquilo que nos foi proposto. Mas Estevão está mostrando que ele foi chamado para servir a mesa, mas isso não impediu que ele também se dedicasse à oração e à palavra. Primeiro, do ponto de vista espiritual, dentro da sua comunidade de fé, você, mesmo sendo um membro, mesmo que você não tenha um cargo específico, ou mesmo que você tenha um cargo específico, eu sou o guitarrista da minha igreja, eu sou a pessoa da mídia, eu sou simplesmente a pessoa que fica no banco. Independente do que você foi chamado, você pode viver uma vida integralmente dentro da igreja, independente do que você faz, você pode sim se dedicar à oração e à palavra, mesmo que você não se dedique para exercer o ministério. Isso não tem a ver com exercer para exercer um ministério, desenvolver para exercer um ministério, e sim para você crescer em Cristo, a graça, o conhecimento, e fortalecer e amadurecer a sua fé. Então, a primeira coisa, faça como Estevão, mesmo chamado para servir algo para um propósito específico, não deixe de se dedicar à oração e à palavra. De maneira mais ampla para a sua vida, observe que o fato de imporem sobre ele uma tarefa não impediu dele fazer as demais tarefas. A gente pode aplicar isso ao nosso casamento, à nossa vida conjugal, à nossa vida profissional, às nossas relações humanas dentro da nossa comunidade, na vizinhança, dentro da nossa igreja, dentro da nossa instituição de trabalho, de forma geral. Um exemplo, dentro do casamento, um dos cônjuges fica responsável por tirar o lixo, enquanto o outro varre o chão. Se naquele dia o que varre o chão não pode varrer o chão, você pode se antecipar, mesmo tendo levado o lixo, varrer o chão também. Um faz o café enquanto o outro compra o pão. Um dia você pode acordar um pouco mais cedo e fazer o café e pegar o pão e levar na cama. Isso vai ter um poder extraordinário que você vai perceber durante o dia, dentro da sua comunidade. Se você está vendo algo estranho, comunique. Hoje tem muitos grupos de WhatsApp. Seja comunicativo, seja proativo, dentro do seu trabalho. Não retenha esforços para fazer algo porque você não foi chamado para fazer aquilo. Dentro da sua igreja, o culto é de 7 às 9, chegue 6h50, chegue um pouco mais cedo. Se você está vendo que vai terminar, não pega suas coisas e sai, ou fique com raiva, entrega um pouco mais, porque se você entregar um pouco mais, você vai ver algo extraordinário acontecendo. Citando aqui o T.D. Jakes, a gente tem a ideia do pensamento disruptivo, que é fazer algo fora dos padrões para você alcançar algo também extraordinário. Estevão aqui está sendo disruptivo. Não se esperava que um diácono, que alguém fora dos 12 fizesse algo tão extraordinário, a ponto de aceitar morrer. Ele poderia simplesmente jogar isso para os apóstolos. Eu estou sob uma liderança, vocês não podem tratar comigo, vai tratar com os meus líderes. Peraí que eu vou chamar Pedro, peraí que eu vou chamar João, peraí que eu vou chamar Tiago. Mas não, ele vai e faz algo extraordinário. Por isso ele no livro dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nós temos um ato de um não apóstolo, que é Estevão. Ele está ali, ganhou espaço e foi o primeiro mártir do cristianismo, depois de Cristo, claro, mas enfim. E chega no nível que chegou como nós falamos no vídeo anterior. Então, se você quer alcançar algo extraordinário, fazer algo extraordinário que vai marcar a sua história, a história das pessoas que estão à sua volta, e quem sabe
marcar até a história da sua comunidade, uma coisa mais ampla, a história do mundo até, você precisa ter o sentimento de Estevão. Foi chamado para servir à mesa, enquanto outros se dedicariam à oração e à palavra. Observe que houve a separação das ações, não é que foi destacado para aquilo, mas deveria fazer também. Essa ideia de separar daria uma sensação de alívio para ele, uma desobrigação. No entanto, ele foi chamado para servir à mesa, enquanto outros se dedicariam à oração e à palavra. Mas ele fala assim: eu vou servir à mesa e vou me dedicar à oração e à palavra. Então faça o que você foi chamado para fazer, e se for possível, e se tiver o seu alcance, não retenha a sua força, não encolha seu braço, faça também o que você pode fazer, o que você consegue fazer, mesmo que não esteja nos limites da sua obrigação. E com isso você vai ver que grandes coisas extraordinárias do ponto de vista espiritual e nessa vida terrena acontecerá na sua vida, irá se manifestar. Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração, que você possa meditar, tenha um dia abençoado depois dessa palavra, que ela possa gerar vida em você. Seja cheio do Espírito Santo.